Você que nos acompanha aqui no Mais Uma Voz, essa é a série O Filho de Deus. E eu quero, antes de começar a tratar do assunto propriamente dito, eu quero agradecer a você que acompanhou a nossa série A Guerra das Vozes. Foi a nossa primeira série aqui do canal Mais Uma Voz e foi uma alegria muito grande poder fazer essa série, A Guerra das Vozes. E na realidade é uma série introdutória para que você possa conhecer um pouco melhor os outros assuntos que serão tratados. Então, se você ainda não assistiu a série Guerra das Vozes, eu quero pedir que você assista. Assista no nosso canal Mais Uma Voz, ou no Facebook, ou no YouTube. Também você pode acessar ali no YouTube, ver todos os vídeos ali que já foram postados, e você entenderá a introdução desse trabalho que nós começamos a desenvolver, as mensagens que começamos a postar, e vai entender os assuntos subsequentes. Essa é a série O Filho de Deus, e nela nós teremos o prazer de falar sobre este ser maravilhoso que é o Filho de Deus. E para isso nós vamos usar as Escrituras. Eu estou com a Bíblia aqui, palavra-chave. É uma Bíblia de estudos, é uma Bíblia que tem alguns recursos com dicionário em hebraico, em grego, nos ajuda a entender alguns termos. E em algumas situações, não nesse vídeo, mas em outros, eu vou usar essa Bíblia aqui, o dicionário dela com alguns termos, para explicar alguns termos para que você possa entender essa questão do Filho de Deus. O primeiro texto que nós vamos ler com você agora, você pode tomar a sua Bíblia aí, se não, se você quiser anotar, estudar depois, você pode tomar aí uma caneta, um lápis, um papel, anotar, ou anotar aí no seu computador mesmo, e depois estudar esses textos, para facilitar o seu estudo. Não sei como você gosta de fazer, mas eu quero aproveitar e dizer que é muito importante que você estude, que você anote os textos, que você estude, porque isso é algo muito importante. Eu não quero que você simplesmente assista esse vídeo e acredite ou fale, não, ele falou isso, está tudo bem. Não, eu não quero que você acredite em mim. Eu quero que você acredite na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Porque as Escrituras, elas são a autoridade máxima em qualquer questão, em qualquer tema. A palavra final é a das Escrituras. A palavra final não é de um teólogo, de um doutor em divindade, de um doutor em escatologia, que são termos teológicos, de assuntos diferentes dentro da teologia. Não, a palavra final não está com esses doutores. A palavra final, ela está com a palavra de Deus. Então eu quero convidar você para abrir as Escrituras, para abrir comigo a sua Bíblia ou anotar aí o texto. O primeiro texto é o texto de Apocalipse 12. Por que nós vamos estudar esse texto agora? Porque nós vamos entender a questão do Filho de Deus, da sua origem, de quando começou, que foi lá no céu. Apocalipse 12, ele fala para nós de uma guerra que aconteceu no céu. E essa guerra, ela envolveu o Filho de Deus, que aqui é chamado de Miguel, e os seus anjos, e o dragão e os seus anjos. Diz assim: e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos, Apocalipse 12, 7. Para que você anote aí e para que você encontre. Apocalipse 12, 7. Até o 9 nós vamos ler. Apocalipse 12, 7 a 9. Diz assim: e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, para que você entenda, aqui na terra
existe um ser chamado Satanás, Diabo, vários nomes que são dados aqui. Diabo, Satanás, antiga serpente, né? O grande dragão, ele foi precipitado aqui para a terra juntamente com seus anjos. Então isso nos indica que eles, Satanás e seus anjos, eles conhecem Miguel. Eles sabem quem é Miguel. E eles sabem que ser é este. Então, nessa primeira parte dessa série, O Filho de Deus, nós vamos ver no testemunho escriturístico o que esses seres, eles dizem a respeito de Miguel. De quem é Miguel? De quem é esse ser que estava no céu e que veio a este mundo morrer por nós? Passar aqui uma vida de exemplo, de sacrifício, para nos deixar o exemplo e para morrer por nós. Não somente para nos salvar, porque hoje em dia muitas pessoas têm dito que ele veio aqui para nos salvar, ele morreu na cruz e nos salvou e pronto. Não, ele veio também para nos deixar o exemplo, para que nós o sigamos. Ele é o nosso exemplo máximo. Então nós vamos agora, eu quero juntamente com você estudar o texto de Lucas 10, 18. Lucas 10, 18. Porque já que nós vimos que estes seres conhecem este outro ser celestial, Lucas 10, 17 e 18. Então vamos ver o testemunho que Jesus agora deu a respeito de Satanás, quando ele foi precipitado à terra, como nós acabamos de ler agora. Vamos ler, Lucas 10, 17 e 18. Diz assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Então aqui os 70, quando voltaram de sua missão, eles ficaram felizes, né? E eles disseram para Jesus: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitaram. Eles estavam exultantes. E Jesus, ele no verso 18, ele diz o seguinte, ó: E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu. Então aqui mostra que aquele Miguel que diz em Apocalipse é o próprio Jesus Cristo, porque aqui no verso 18 ele diz: Eu via Satanás como raio cair do céu. Então isso nos mostra que este Miguel é Jesus. E ele, nessa batalha que houve no céu, onde Satanás e os seus anjos foram precipitados aqui à terra, aqui agora para esses 70 discípulos, ele dá o testemunho de que ele viu Satanás como um raio cair do céu. Que o fato dos discípulos verem os demônios sair das pessoas não era nada para Jesus, porque Jesus tinha visto algo muito mais impactante, que é o próprio Lúcifer, Satanás, cair do céu como um raio sendo expulso. Agora nós vamos ver Mateus 8, 29. Mateus 8, 29. E nesse texto, nós vemos aqui, nós começaremos a observar alguns textos onde é dado testemunho. Esses seres, esses anjos caídos, eles começam agora a dar testemunho de quem é este outro personagem, Jesus, que veio a esta terra. Diz assim, Mateus 8, 28 e 29. E tendo chegado a outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Então aqui esses seres que possuíam o corpo desses personagens, desses homens, os Gadarenos, eles chamaram Jesus de Filho de Deus e perguntaram: Vieste atormentar-nos antes do tempo? Por que antes do tempo? Porque existe um tempo em que eles serão julgados e destruídos. E quando Jesus foi até eles, eles tremeram de medo desse dia ter chegado. Eles sabiam que não era o momento da destruição deles, mas eles temeram pela presença desse ser poderoso, esse ser celestial, Jesus Cristo. Mas eu quero que você acompanhe comigo um pouco melhor o testemunho desses demônios
relatado por outro evangelho, o evangelho de Marcos, capítulo 5, versos 7 a 9. Marcos 5, (7 a 9), diz assim: E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Olha o que esses demônios disseram para Jesus. Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Então aqui claramente os demônios dão testemunho de que Jesus, ele é o Filho do Deus Altíssimo. Jesus não é o Deus Altíssimo. Muitas pessoas estão querendo dizer e fazer com que você acredite que Jesus é o Deus Altíssimo, mas ele não é, ele é o Filho do Deus Altíssimo. E aqui esses seres que conviveram com o Filho do Deus Altíssimo lá no céu, e que eles batalharam com ele lá no céu e foram expulsos, eles aqui se referem a Jesus como eles o conhecem, o Filho do Deus Altíssimo. E aí no verso 8, continuando, no verso 7 diz assim: Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então eles ainda conjuraram a Jesus por Deus que não os atormentasse. No verso 8 continua dizendo: Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. No verso 9, perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Jesus agora pergunta para esse demônio: Qual é o teu nome? E olha a resposta: Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Ah, querido, ali existiam muitos demônios. E eles a uma única voz disseram que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. Eles estariam mentindo? Eles estariam enganados? Talvez eles estariam usando um simbolismo, uma linguagem figurada? Eu não acredito nisso. E as Escrituras não testificam isso. Eles chamaram a Jesus de Filho do Deus Altíssimo. E eles ainda o conjuraram por Deus que Jesus, o Filho do Altíssimo, não os atormentasse. Porque eles não queriam sair daquele homem que estava endemoniado. Eu quero que você agora leia comigo Lucas 8, 28 a 30. Lucas 8, 28 a 30, e diz assim: Quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardava-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos. Perguntou-lhe Jesus dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Então aqui mais uma vez nós temos o testemunho de que esses demônios se referiram a ele como Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Estariam esses demônios enganados? Essa é a grande pergunta. Estariam eles mentindo para Jesus? Porque o próprio Jesus sabia quem ele era. E os demônios também sabiam quem ele era. Eles iriam mentir a Jesus? Eles iriam usar um simbolismo, uma linguagem figurada, como muitos teólogos estão dizendo por aí? Que quando Jesus é chamado de filho, isso é algo didático para que nós compreendamos a divindade? Em um outro vídeo, nós vamos explicar para você como que os teólogos eles estão dizendo a respeito de Jesus, de quem é Jesus, se ele é filho de Deus ou não é, se isso é um termo figurado ou não. Em um outro vídeo nós vamos explicar isso para você. Mas nesse vídeo eu quero que você entenda que o testemunho das Escrituras a respeito do que os demônios entendem ser Jesus é que ele é o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. Em outros vídeos nós vamos ver o testemunho dos discípulos, o que os discípulos disseram a respeito de Jesus, de quem era Jesus, e outros textos mais das Escrituras. Mas nesse primeiro vídeo, eu quero que você entenda que os demônios sabem muito bem quem é Jesus. O próprio Satanás sabe quem é Jesus. Porque em outro vídeo que nós já
postamos falando sobre a tentação de Jesus, o inimigo ele coloca em dúvida se Jesus era filho de Deus. Ele queria que Jesus não acreditasse que ele era filho de Deus, ou que ele provasse para Satanás que ele era filho de Deus, fazendo um milagre para provar que ele era filho de Deus. Mas Jesus nunca fez um milagre em seu próprio favor. Nunca. Ele sempre fez milagres em benefício do próximo, ou para que os discípulos crescem em sua missão, e não para que ele mostrasse quem ele era, para que ele se vangloriasse de alguma coisa. Tanto que o testemunho das Escrituras, quando Jesus menciona a respeito de si, ele diz que é o Filho do Homem, em várias situações. E em algumas, nós vamos ver daqui para frente, ele conjurou, ele repreendeu os demônios para que não expusessem que ele era filho de Deus. Ele não queria se orgulhar a respeito disso. Agora eu quero que você leia comigo Marcos 3, verso 11 a 12. Marcos 3, 11 a 12. Aqui agora, não é um caso específico como os dos gadarenos. Aqui agora é um testemunho abrangente, geral, a respeito do testemunho dos demônios a respeito de Jesus Cristo, de quem ele era. Marcos 3, 11 e 12. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele. Olha aqui, os próprios demônios se prostravam, reconhecendo que ele era um ser divino, que ele era o Filho de Deus. Não que ele era o Deus Filho. Você nunca vai encontrar os demônios na Bíblia dizendo que ele era o Deus Filho, como estão dizendo por aí, que Jesus é o Deus Filho. Não. Eles se prostravam, reconhecendo que ele era o Filho de Deus. Marcos 3, 11 e 12. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não o manifestasse. Agora Lucas 4, 41. Lucas 4, 41. Você terá esse mesmo testemunho em Lucas 4, 41. Diz assim, ó. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Olha que interessante. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabia que ele era o Cristo. Então, amado, eu quero que você entenda, pelas Escrituras, pela palavra de Deus, que o testemunho de seres que conviveram com Jesus lá no céu, com o Filho do Altíssimo, esses seres, quando o Filho do Altíssimo esteve aqui na terra, eles reconheceram que ele era o Filho de Deus. E você? Para quem é Jesus para você? O Deus Filho? O Deus Altíssimo, o próprio Deus Altíssimo? A segunda pessoa da Trindade? Quem é Jesus para você? Seres que conviveram com Jesus lá no céu e que tremeram de medo dele aqui na terra, quando ele aqui esteve. Eles deram testemunho de que ele era o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. E você? Você vai acreditar que ele é a segunda pessoa da Trindade? Porque muitos teólogos estão dizendo que para que ele seja adorado, ele tem que ser a segunda pessoa da Trindade. Para que ele seja adorado, ele tem que ser um Deus igual ao Pai. Ele não pode ser o Filho. Ele tem que ser a segunda pessoa da Trindade. Ele tem que ser o próprio Deus, como muitos estão dizendo, que Jesus é o próprio Deus. Mas aqui pelas Escrituras, nessa série, querido,
Nós vamos trazer vários textos. Nós vamos trazer vários argumentos bíblicos para que você entenda que Jesus, ele é o Filho de Deus. Continue acompanhando a nossa série, o Filho de Deus. Compartilhe com seus amigos esse tema tão importante, para que quanto mais pessoas puderem entender que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio a este mundo como o Filho de Deus enviado pelo Altíssimo para salvar a você e a mim, quanto mais pessoas entenderem a verdade a respeito deste ser maravilhoso, melhor será. E assim nós estaremos contribuindo para que a verdade ela prospere e não o erro. Muito obrigado por você ter assistido, ter acompanhado esse vídeo. Eu te agradeço. O dia ele está terminando. Como você acompanhou, o sol ele já se pôs lá atrás. E eu fiz questão de gravar esse vídeo neste momento para que você pudesse perceber que realmente Jesus é o Filho de Deus e que um dia após o outro, como esse dia já passou, o sol já se pôs, outros dias virão, um dia após o outro, o mundo ele continua, as pessoas continuam em seus afazeres, em seus negócios, em suas atividades. E o engano, muitas vezes, ele tem prosperado. Mas que você não deixe o engano continuar prosperando em sua vida. Assim como esse dia se findou, que o engano a respeito do Filho de Deus, ele se finde em sua vida, que você não continue sendo enganado, mas que você acredite que realmente Jesus, ele é o Filho de Deus, e ele veio salvar você, e ele ama você, e ele ama também seus amigos. Por isso eu peço que você compartilhe com seus amigos e continue nos acompanhando nessa série, o Filho de Deus. Que Deus o abençoe ricamente e que você aceite a Jesus realmente como o Filho de Deus. Amém.